Oi lá. Ok. Resumidamente, na semana passada, eu apresentei o artigo, reapresentei o artigo do Pianta 12, em que ele defende uma visão vetorial, distribucionista, para explicar os conceitos. Então, o modo como a gente representaria essas coisas no mundo, esses objetos, coisas, tudo que a gente representa, por exemplo, como um carro, uma bola, essas coisas, não seriam representados de maneira em categorias fixas, como teorias mais formalistas colocam, mas de maneira distribuída, como representações meio que genéricas, entre aspas, em formato de vetores. Aí boa parte da apresentação foi explicar o que era um vetor, sobre as propriedades que um vetor tem, que eram aquelas propriedades de módulo, direção e sentido, e que cada dimensão do vetor, por exemplo, o vetor pode estar num gráfico que tem um eixo x ou um eixo y, que é aquele de gráfico normal que a gente vê, mas também pode ter milhares e milhares de outras dimensões, que são matematicamente representáveis, mas que a gente não consegue conceber, porque a gente só consegue conceber na nossa cabeça até três dimensões, que são largura, altura e profundidade. Mas Você como acha vetor, que você acha que eles estão querendo dizer com isso? Eu tive essa pergunta desde a vez passada. A gente poderia, sem saber falar sobre isso, a gente teria alguma entrada perceptual de outras dimensões, mesmo sem e- saber falar sobre elas? eles não, no artigo eles não comentam sobre isso. Ah, eu sei, a única coisa que eu sei da quarta dimensão, que é a dimensão do espaço-tempo, é que Uhum, a gente percebe meio que junto com. A gente percebe a duração. A gente uhum, percebe a duração da dimensão. Então é meio que a gente não consegue perceber. A gente percebe a dimensão em si como dimensão 3, mas o tempo a gente percebe só que de outra maneira, que é a quarta, espaço-tempo. Agora as outras tantas, aí eu uhum, acho que é só com matemática que consegue. Ou com física. Eu não sou muito bom de física, então não sei dizer. Mas, uhum. mate- mas matematicamente, você pode ter infinitas dimensões, porque são só um número a mais que o vetor consegue codificar. E a partir da relação entre esses vetores, que são aquelas setinhas que a gente viu, você consegue, da relação de distância, proximidade, tamanho, e o modo como eles se combinam, você consegue criar estruturas de sentido que seriam recrutadas para tarefas específicas. Então, você conseguiria, por exemplo, pegar esses vetores, e colocá-los em um contexto, e aí eles meio que se organizam nesses contextos e produzem o que a gente tem como as frases, e conseguem representar esses conceitos que a gente tem no mundo real. Ele apresenta isso com uma perspectiva, se a gente for pegar aqueles níveis que o David Marr coloca para a divisão de um estudo, para a divisão de um campo que, que analisa sistemas de informação, que ele coloca três níveis de análise, computacional, algorítmico e implementacional. O modelo que o Pianta 12 apresenta, ele estaria nesse nível algorítmico, mas ele dá uns chutezinhos para um modelo implementacional, quando ele lembra daquele modelo semântico, Hub and Spoke, em que você teria representações distribuídas de significado no cérebro em várias áreas, que seriam recrutadas e combinadas em uma outra área, que seria o lobo temporal anterior, que isso é basicamente um análogo do que ele apresenta no modelo dele. Mas aí ele também apresenta limitações, ele fala uma parte que não tem plausibilidade biológica, esse modelo dos vetores, pela quantidade de dados que ele precisa, mas que com esses dados que já tem, essas informações vetoriais sobre os modelos e o modo como eles se comunicam, a gente conseguiria já ter uma certa noção boa de como os conceitos humanos são representados, que seriam nesses vetores. E aí basicamente foi isso que a gente falou, para não entrar na matemática. Boa parte da apresentação foi uma grande matemática, né? Assim, a gente estava tentando entender basicamente os modelos vetoriais diferentes que ele aponta. Ele fala dos tensores,
que são permutações de cada dimensão dos vetores que se combinam. A gente viu aquele church encoding, que também é outro tipo de computação, de representação que é colocada ali, e o Vector Symbolic Architecture, que são arquiteturas vetoriais mais simples, mas que também servem para concatenar vetores. E é isso. Perguntas? Maria, tem alguma coisa a falar, assim, de um geral, assim, Acho que você sobre ia isso? gostar, Maria, da apresentação. Ai, gente, desculpa, estava dividida. E qual foi a pergunta? Ah, não, então não. Então, eu estava perguntando se você teria alguma coisa para falar, assim, no cômputo mais geral sobre isso que ele falou, mas aí... E não, desculpa, estou longe andando. Tá. Não, mas é besteira. De todo modo, a reunião tá lá no YouTube, aí caso alguém queira ver, Uhum. tá por lá. Eu fiz uma ligação, assim, uma ligação de uma coisa muito básica com isso, mas que eu acho que tem um pouco a ver, que é aquela coisa de no estruturalismo, por um período grande, as pessoas procuravam as diferenças entre as coisas, os contrastes, né? Então tinha uma língua nova que eles não conheciam, que era uma língua indígena, que tinha, sei lá, um elemento que não tinha nas outras línguas. Eles era um momento na literatura em que as coisas novas apareciam através dos contrastes. Então, tem assim, tipo, 50 anos de literatura que mostra esses contrastes assim das comparações do estruturalismo, e as pessoas aprendiam, o conhecimento cresceu muito através dos contrastes. Aí chegou o Chomsky e falou assim: olha, mas na verdade eu não estou querendo ver os contrastes, porque os contrastes é só a pontinha do iceberg. Eu estou interessado em saber nas estruturas de baixo mais ligadas à biologia, que essas não têm contraste, porque elas são da espécie. Então, todas as pessoas da espécie têm a mesma coisa. Então, eu acho que eu gostaria de posicionar a atividade do linguista para as coisas iguais e não para as coisas diferentes, não para as coisas contrastantes. Né? E agora vem um cara, né, dizer o seguinte: olha, na verdade, é, muito, apesar de não ter nenhuma comprovação biológica, ou como é que o Pedro falou? Você falou uma frase bonitinha da coisa biológica. Como é que você falou? Não tem uma. Plausibilidade. Tem plausibilidade biológica, apesar de não ter plausibilidade biológica, ou seja, nós não estamos falando de coisas que são iguais para os homens, apesar de não ter, a parte semântica parece que se nutre das diferenças e dos contrastes. E a melhor forma de você mostrar um contraste é você ter um espaço livre em que você pode modular exatamente a posição de um em relação ao outro, né? Então parece que a gente está fazendo isso de novo, né? Teve essa passagem do estruturalismo para o gerativismo e agora de novo a gente faz alguma coisa que sai do gerativismo, em que ele ficou muito tempo olhando, né, para o que era. E tem uma outra coisa ainda. O Chomsky tem uma promessa de estar tão ligado à biologia que até ele conseguiria chegar a uma adequação neurofisiológica que seria mais ou menos uma adequação que nós estaríamos nesse laboratório procurando, né? Alguma coisa que mostrasse como é que os neurônios estão agindo em relação a certas computações que a gente tem que fazer. De tanta ligação que ele tem em relação à coisa neurológica. Mas aí, no meio do caminho, vem uma outra possibilidade de você dizer: não, não, o que a gente está querendo mesmo é dar conta
dos conteúdos diferentes, e esses conteúdos diferentes eles se fazem através da dispersão e através do contraste. E a forma da gente dar conta deles é ter um mapa na cabeça de quanto que eles estão divergindo de uma posição que quereria dizer, né? Então é um mapa de contrastes. Então a gente está assim o tempo todo fazendo esses dois movimentos, me parece, né? Ou seja, não tem erro nem acerto em nenhuma das duas pontas, mas é só interessante entender que a gente tá, o que a gente está fazendo. E me parece que é isso. Sim. Eu concordo. É uma. Mas assim, acho que todo campo que estuda algo que é mais abstrato, a gente vê essas divisões assim, uma hora vai para um lado, aí quando vai demais, aí a pessoa puxa para o outro lado. O ser humano gosta da dialética da É, coisa. é. Mas eu acho que principalmente porque esses modelos artificiais agora conseguem representar algo que é próximo do que uma pessoa fala, e agora meio que agora virou um argumento. Porque antes, o Chomsky, ele tem uns artigos de 1950, que eu estava vendo umas pessoas comentarem sobre, em que ele diz que esses modelos artificiais não conseguiriam dar conta, por conta de problemas computacionais. Então, é meio que, agora que consegue dar conta, então, será que ele estava errado sobre isso? É o que muitos desses pesquisadores defendem. Acho que até o Piantadose tem um artigo em que ele fala que o chat GPT mostra que o Chomsky, alguma coisa assim, que ele critica É. a teoria gerativa. Na verdade, a gente estava, não sei se foi com vocês, mas acho que talvez com o Marei, estava comentando sobre essa coisa do Chomsky ser contra o chat GPT, como tinha uma coisa um pouco incongruente nisso, né? Mas se você pensar nisso que eu acabei de falar, na verdade, ele pode estar sentindo que essa discussão leva exatamente a esse ponto do igual ou diferente, de alguma coisa que você pode ficar mais próximo do biológico ou não, né? Então ele tá reclamando até mesmo sem fazer uma, porque a impressão que dá é que ele não fez uma análise mais profunda, né? Porque é, essa análise mais profunda mostra coisas como essa, né? Que o resultado é surpreendente, né? Então você tem que para rebater isso é um pouco difícil com esses argumentos, né? Teria que arrumar outros argumentos. Né? Sim. E até recentemente ele tem um argumento de que, acho que é ST, não sei se é ST está aqui, mas de que o ChatGPT aprenderia línguas impossíveis também, né? Ele já fala em algum lugar disso, de que ele não tem limite para a linguagem, não é que nem a gente que tem uma capacidade que limita. Mas aí teve um artigo recentemente de uma pesquisadora filiada a esse laboratório desse pessoal, ligado ao Pianta 12, em que eles ensinaram um modelo artificial, uma língua impossível, e o modelo também quebrava, uma língua que violava várias propriedades. E aí o modelo Ele tinha problemas aprendia. também. Ele até um certo ponto, e aí depois quebrava, não conseguia rodar, como Ah, se ele tivesse problema também. E aí usaram de argumento para dizer, olha, então tivemos que estar errado aqui. aham, aham. Sabe uma coisa que eu fico meio em dúvida? Hum. É até que ponto, por exemplo, isso é porque isso não é porque ele. Às vezes eu me pergunto se ele mantém representações separadas das línguas, de cada língua. Então vamos supor, ele é muito treinado no inglês e pouco treinado no português, pouco treinado no coreano, pouco treinado. Então, e se ele transfere e aí vai adaptando as estruturas de uma língua para outra? Então, por exemplo, se ele procura, ele depende da regularidade em várias línguas, então ele também não vai conseguir se tiver uma língua impossível com uma estrutura que não existe em nenhuma língua. Deu para entender o que eu quis É, dizer? eu completamente.
Mas eu Sim, não sim. sei. Raciocínio muito legal, gostei muito. Não, faz sentido, mas eu não sei se, porque eu não, essa parte era muita computação para mim, aí eu não consegui entender o artigo direito. Mas o que ela colocava parece que eles pegavam o modelo do zero. Não, não era tipo chat GPT já pronto, mas era um modelo, era um, mo- Mas eram eles vários treinavam com modelos. o quê? Eles treinavam com o quê? Porque é Era, incrível como esse modelo é possível, é passível de ser treinado. Eu estava falando com, não sei se a Ana está aí, tá. É, eu estou pegando uns desenhos para o trabalho da Ana, né? Então, ele tem uma ética muito forte. Então, se você tem assim, por exemplo, uma criança pode bater num adulto, ele pode desenhar uma criança batendo no adulto, mas se você manda o adulto bater na criança, ele diz que não vai desenhar. Aí a gente precisava dos dois, a gente precisava do adulto batendo na criança, a criança batendo no adulto. A gente precisava dos dois. E aí eu resolvi fazer uma história que justificava completamente o adulto estar batendo na criança, que seria uma brincadeira, entendeu? Eu fiz uma história. E quando eu fiz a história, ele desenhou. Né? Então, ele é treinado muito facilmente, mas você tem que treinar, você tem que botar o elemento lá. Uhum. Ele não cospe um troço que ele. É igual a nossa cabeça, a gente não consegue enxergar certas coisas que não estão representadas. Se não tiver representado, não vai ter como a gente trabalhar com isso. Tem que ter uma representação lá para alguma coisa, né? Então, se a gente tem que dar representações, é, é possível que ele possa ser treinado numa língua que não existe, né? Mas se ele não foi treinado com uma língua que não existe e ele quebrou quando ele viu essa língua, quer dizer que ele está conseguindo ser nós. Ele é igual a gente. Isso que quer dizer. Isso, é isso que Que elas é defendiam. assustador. Tem É uma isso que outra. pesquisadores defendiam. Tem uma outra questão também que eu não sei. De repente o Pedro, depois no doutorado, vai investigar. O que tá gostando muito desse assunto. Que é o seguinte, mas isso não é ideia minha, isso foi o que eu li num artigo deles falando que não, você ter esse tipo de arquitetura, ele foi muito bom em línguas como o inglês para poder reproduzir línguas, gente, como é que é a palavra? Línguas indo-europeias. Hum. E se a gente também consegue garantir que toda e qualquer língua que existe, ele vai conseguir aprender? Não, tecnicamente ele consegue. Não, então, pois é, mas é que tá, tecnicamente. Então, assim, isso é algo para ser testado empiricamente também. Se ele depende de alguma característica da língua, até em termos ortográficos, por exemplo, já que ele depende tanto de ortografia, para ver se ele consegue realmente captar a regularidade, a estrutura em toda e qualquer língua. Eu acho que os princípios que ele utiliza são meio que universais, digamos assim. É Sim, então, basicamente sim, a frequência. ideia dele é essa, mas a ideia dele é essa. Ele simplesmente capta a regularidade, mas a gente teria que testar isso empiricamente, né? Uhum. Eu fiquei um pouco na dúvida com relação a línguas mais diferentes morfologicamente, assim, tipo, teve alguma coisa na sua apresentação? Eu tô escutando minha voz duas vezes. Tá coisado aí? Não. Tá normal. Não, é porque a gente tá na mesma sala. Ah, entendi. É, teve alguma coisa que você falou sobre a proximidade dos vetores, assim, e eu acho que eu pensei uma coisa nessa mesma vibe dele conseguir muito bem com as línguas indo-europeias, mas e línguas, por exemplo, que tem muita, sei lá, o turco, que tem muita Aglutinantes? aglutinantes, que tem muita partícula e que a morfologia importa muito, assim. Me Uhum. pareceu meio mais complicado para essas línguas do que para línguas não aglutinantes. Não sei se funciona bem para o turco.
Eu acho que é só você pedir para ele falar em turco com você, o chat GPT, que aí eu acho que ele É, fala, tá? Eu também acho. acho que ele não vê problema nenhum. Vocês já ouviram falar? Teve o Léo que também falou que é uma coisa que tem muito a ver com a escrita. Vocês já ouviram falar que agora estão vendendo por US$ 200 um gravador que tem o tamanho de um cartão de crédito que você põe assim na carteira? Não sei se vocês já ouviram falar nele. E esse gravador, ele pode gravar o que você quiser. Ele pode gravar um dia seu de manhã até de noite, né? Aí, quando você chega de noite, vamos dizer que você estivesse num congresso, isso aqui é uma boa ideia. Aí você vê um monte de lectures e você também conversa num cafezinho com uma outra pessoa, né? Aí depois você vê mais lectures, depois você própria dá um talk, né? Então fica. Você falou o dia inteiro e ouviu coisas o dia inteiro. Aí ele é capaz de traduzir para uma outra língua aquilo tudo que ele fez, ele transcreve aquilo tudo, ele faz uma transcrição completa, ele consegue perceber entre os tipos de vozes, e aí ele põe as características de esse é o mesmo falante que o outro, entendeu? Ele não dá o nome porque ele não sabe, mas ele indexa os falantes, né? Então, se tiverem 9 falantes, eles põem lá os 9 falantes e ele percebe os blocos, né? Se você for a várias reuniões, ele percebe que um é a primeira reunião, a segunda e a terceira. Então, depois de transcrever tudo, aí ele faz duas coisas. Ele te dá um resumo na língua que você quiser e faz um mapa, como é que chama isso? Grafos desses blocos que ele fez. Isso tudo automaticamente. Ele vai fazer, você vai entrando, então você teria de noite umas 4 ou 5 páginas, se você quiser, para olhar ou o texto todo do que você fez, ou então esses resumos, ou então grafos, né? E na língua que você quiser. Você pode ter passado o dia inteiro num lugar que falava turco, né? Você pode querer ler isso tudo em português. Isso daí é uma coisa assim, é uma quebra por US$ 200. Você tem isso. E é infinito também, é igual o meu porta-retrato. Eu estou com um porta-retrato que também é infinito. Ele manda direto para algum lugar, você não tem que se incomodar quantos retratos você põe dentro do cara, entendeu? Você manda e aí você pode dizer assim, hoje eu quero ver as minhas fotos do ano tal. Aí ele fica mostrando no porta-retrato, eu quero ver as fotos da viagem e tal. Você pode fazer, entendeu? Ele fica mostrando assim, e você não se incomoda com o storage, porque ele fica fora da sua. Né? Então, esse troço também é assim, ele não tem storage, tanto que ele é um cartão de créditozinho com um botão só, um botão. E aí você liga o botão e tem uma interface dele no teu telefone celular que você controla as línguas. A língua que está. Você controla a língua para a qual você quer que ele traduza. Né? Então, assim, a gente não tem nem muito o que falar. Assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Vai demorar um tempinho É, até a gente conseguir entender é melhor. meio absurdo, assim. E aí o Léo tava falando dessas questões de depender de ortografia, mas ele não precisa Não é? depender de ortografia mais. Ele, Uhum. ele lida muito bem com áudio. E você, hoje, por Não, exemplo, não, ô você Pedro, consegue. eu falei ortografia querendo dizer transparência da forma. Eu me Ah, expressei mal. tá. Eu me Tá. expressei Ah, tá mal. Não, bom. Não, foi por isso que eu falei o negócio do gravador, porque tudo fala. aham. Você, por exemplo, você pode baixar hoje o chat GPT no seu celular e conversar com ele, assim. A gente já tá. Eu acho que é o único problema que eles não resolveram ainda, que é o problema maior, assim, o último problema. É o problema da alucinação. Se você conseguir fazer com que ele não alucine, pronto, assim, criou um ser humano como qualquer outro. Ok? Mesmo que não seja de fato, ele engana qualquer um. Engana qualquer um. Porque esse é o único problema. Hoje, o ChatGPT, você vê as limitações dele. Ele pergunta muita coisa a você, toda vez ele começa o prompt que ele responde. É meio que repetindo o que você disse antes.
no final ele sempre deixa uma perguntinha para você, ou faz mensagens um pouco repetidas. Mas isso são limitações que colocam nele, porque senão ele pode alucinar e de repente estar ali ameaçando de morte, assim, ou fingindo coisas aleatórias. Mas se resolverem esse problema, sei lá, sei lá, realmente cria uma É, inteligência artificial. tem uma outra coisa que a minha cunhada me falou, que eu não tinha a menor ideia, mas faz todo sentido, que para resfriar essas máquinas, que a poluição assim vai sair vai ficar completamente, que essas máquinas ficam muito quentes. Então, que para resfriar ecologicamente vai acabar com o mundo, assim, se for usado, né, se uma pessoa usar assim como a gente usa, né, o dia inteiro, né, vai tipo burn aí tudo que pode burn. Isso eu não tinha ideia disso, mas é claro que esse troço está custando alguma coisa, né? Ele custa bilhões assim para fazer. Tem algum dado em algum lugar que disse que para treinar o chat GPT você precisa de pelo menos 30% da energia da Califórnia. É alguma coisa assim, para ele conseguir ser Que treinado. isso? Eu, É, eu ouvi, eu ouvi que quando agora que o Google tem a própria inteligência artificial, que é aquele que aparece a primeira pesquisa, toda pesquisa que você faz no Google agora gasta não sei quanto de energia a mais do que o normal, por causa da utilização do servidor mas você da- escolhe se você quer ou não. Eu não quero nunca. mas assim, acho que ele tá por default agora, porque é automático, porque para mim ele nunca me perguntou se eu queria. Mas aí Não, cada eu vejo que pesquisa tem do um Google. botão lá, né? Se você quiser, você aperta o botão. Mas como eu tenho um chat GPT, eu nunca aperto o Gemini. É o Gemini que você está falando, né? Aham. Isso. Eu nunca apertei o Gemini na minha vida. Porque eu sempre pergunto coisas para ele que ele responde. Então, eu não achei que ele estivesse usando o Gemini ali. Eu achei que ele pudesse usar o Gemini se eu apertasse. Mas não O é? Então, meu, eu nunca escolhi, ele só aparece pra mim assim. hum. Qualquer pesquisa que eu faço no Google, a primeira opção é esse summary que a IA deles faz. Então, imagina, isso vai ser um problema muito sério, porque a gente já não tem mais recursos sem o chat GPT. Agora, imagina com o chat GPT. A gente vai acabar com esse planeta rapidinho, rapidinho. Ok, vamos E continuar. a Aniela fala rindo. Hã? A Não, mas é senhora uma coisa. fala rindo. É. Sabe por que eu estou rindo? Porque não é mais possível. Foi muito rápido e não é mais possível viver sem ele já. Já não é mais possível viver sem ele. Né? Então, então é só rindo mesmo, porque não tem assim, não tem o que você vai convencer alguém que não vai usar um negócio desse que te diminui tanto de trabalho. E ele faz uma outra coisa, ele faz você prestar atenção em coisas que são realmente importantes, porque várias outras coisas que você ficava prestando atenção e perdendo seu tempo, você não precisa mais fazer isso, porque ele faz por você. Então, ele vai Entendi. drenar assim, né? Vai puxar tudo que a gente tem para. Inclusive, nessa chamada, você consegue ativar uma IA para fazer o resumo. Olha, eu já tinha tentado várias vezes, se chama AI Companion, né? Mas ele não fez bem, não, sabe? Eu acho que aqui desse Zoom, eu acho que não é muito bom. Ask Tem host to outro, start meeting summary. É você, Léo. Léo. Ah, olha Tava olhando o que ali. que era. aí, ó, Você agora já estamos tinha. drenando mais recursos da Isso, Terra. isso, Que coisa isso. boa. Estamos matando, tipo, não sei quantos campos de futebol. Agora eles fazem pelo campo de futebol. Meu Deus, é horrível quando eles falam que acabou de perder 500 campos de futebol. Eu fico, ai, meu Deus do céu. Ok, vamos lá. O que vamos fazer hoje?
Eu vou Acho que é a Lara. apresentar. Lara. Sim, sou eu. Vocês estão me ouvindo normal? Uhum. Sim. Sim. Ah, tá. É, para eu compartilhar a tela, alguém tem que fazer alguma coisa, liberar alguma coisa para mim? Ah, é sempre o Léo. Tá liberado Sempre já. quando tiver alguma coisa Tá. errada, é o Léo que é o responsável. Vocês conseguem ver a minha Ainda não apresentação? apareceu, mas já vai aparecer. Ah, sim, agora. Agora sim. Tá em modo apresentação? Tá. Ainda não. Ah, é, não. Não tá? Ah, não, ainda não, Lara. Eu acho que eu tenho que compartilhar a tela toda, Uhum. sem ser o aplicativo. Você precisa, na verdade, tem como você apresentar só só a apresentação. Põe no modo de apresentação em tela cheia, depois volta para o Zoom e põe para compartilhar a janela da apresentação. Agora vocês veem a apresentação? Sim, Sim. Uhum, Normal, né? agora sim. normal. Tá. Então, para a gente começar, antes de eu falar propriamente do paper, eu vou pedir para vocês escreverem uma palavra no papel e escreverem essa mesma palavra aqui no chat. Só para a gente fazer um warm-up do paper. Tá, peraí. Tem que escrever no papel Isso, qualquer uma palavra. palavra, qualquer palavra. Escreva essa palavra no papel e escreva a mesma palavra aqui no chat. Acho que foi todo mundo, né? Então, o paper que eu vou apresentar hoje tem a ver exatamente com isso. A diferença das conectividades cerebrais que a gente faz ao escrever com a mão e digitar a palavra, né? Então, eu vou apresentar o paper. Handwriting but not typewriting leads to widespread brain connectivity, a high-density EEG study with implications for the classroom, de der Will e Audrey Vandermeer. Gente, eu achei esse paper muito difícil. Eu até falei com a Aniela, conversei um pouco com ela sobre o paper, porque para mim foi muito difícil. Tem muitas coisas que eu não consegui, não consegui assim, entender muito bem, mas eu acho que a gente, vocês também, que se souberem as coisas, podem ir falando também, complementando o que eu vou falar. Deixa eu tirar aqui. Então, para introduzir o paper, o estudo demonstra, através de análises de captações de EEG, como a conectividade cerebral difere quando escrevemos com a mão e quando digitamos. A literatura indica que a conectividade cerebral nas regiões centrais e parietais são cruciais para a formação de memória e decodificação de informação, e, portanto, benéfica para o aprendizado. Então, o paper sugere que é uma elaboração maior dos padrões de conectividade quando a gente escreve à mão do que quando a gente digita.
Aí faltou falar, volta lá, faltou falar, a literatura indica que a conectividade cerebral nas regiões centrais e parietais, que é justamente as que são necessárias para você escrever à mão, são cruciais para a formação de memória e codificação, né? Porque é na região parietal que está o córtex sensorial primário e na central, na fronto central, que está o córtex motor primário. Então, esses dois córtices são os dois principais para você utilizar a escrita. Então, faltou botar isso, que a escrita está neles, entendeu? E por isso que e, portanto, benéfica para o aprendizado. Quer dizer, benéfica é você escrever à mão. Uhum. Eu só quis Sim, eu estou mostrar isso. anotando só para Tá. ficar. Então, o estudo sugere que o padrão espaço-temporal das informações visuais e proprioceptivas obtidas pelo controle preciso dos movimentos das mãos ao usar uma caneta contribui extensivamente para os padrões de conectividade do cérebro que promovem o aprendizado. E aparentemente o uso da caneta causa processos neurológicos fundamentais que promovem condições ideais para o aprendizado e memória, né? Então, o uso da caneta ou do lápis que a gente usar para escrever contribui para uma acurácia maior ao soletrar a palavra, de memória e também de entendimento e reconhecimento das letras. Isso em comparação com o digitar, né? A tarefa de digitar. Então, o método desse estudo, eles utilizaram 40 estudantes universitários com pouco mais de 20 anos, no laboratório de Neurociência do Desenvolvimento na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Os dados de EG de alta densidade de 36 alunos foram suficientes para serem incluídos no estudo. Então, desses 40 alunos que eles usaram, participaram do experimento, somente 36 foram incluídos no resultado final. Os participantes receberam ingresso de cinema no valor de $15 pela participação no experimento, e a fim de que não houvesse cruzamento nos efeitos dos dois hemisférios, apenas participantes destros fizeram parte do experimento. Os estímulos experimentais e aquisição de dados do EEG. O ePrime 2.0 foi usado individualmente para disparar 15 palavras desenhadas em um Microsoft Surface Studio. Os participantes usaram uma caneta digital para escrever de forma cursiva à mão diretamente na tela e um teclado para digitar as palavras apresentadas. Um minuto aqui que... O experimento consistia em um total de 30 testes, onde cada palavra aparecia em duas condições diferentes, apresentadas em ordem, não D, em ordem aleatória. Para cada teste, os participantes eram instruídos a escrever em forma cursiva com a mão direita a palavra apresentada ou digitar a palavra apresentada usando o dedo indicador direito no teclado. Antes de cada teste, a instrução escreva ou digite aparecia antes das palavras-alvo aparecerem. Os participantes tinham 25 segundos para escrever ou digitar as palavras diversas vezes, separadas por um espaço. Então, quando as palavras apareciam, eles podiam escrever quantas vezes eles conseguiam escrever. Não era limitado a uma vez só, não. Os dados de EG foram gravados somente durante os primeiros 5 segundos de cada teste, a fim de evitar os desvios produzidos pelos movimentos da cabeça e dos olhos. As palavras digitadas não apareceram na tela enquanto os participantes estavam digitando. O- quando eu estava lendo esse artigo, eu fiquei com muita raiva dessa metodologia, assim, me desculpe lá, mas assim, eu estava lendo esse Eu não, artigo, não foi eu que fiz, não. é, não, mas é porque você está apresentando, então não é nada Sim, contra sim. você,
Mas assim, eu fiquei muito indignado com o fato de, por exemplo, eles colocarem o pessoal para escrever da forma que todo mundo escreve, que é com a mão direita ou com a mão esquerda, né? Mas a pessoa que está digitando só podia digitar usando um dedo. Eu achei isso muito absurdo, porque a gente, quando escreve de modo normal, a gente escreve com as duas mãos, que é algo que a gente não consegue fazer nem com a escrita à mão, né? A gente consegue usar as duas mãos para escrever ao mesmo tempo. A gente digita muito mais rápido. Então, por exemplo, Uhum. as comparações que ele vai fazer aí, eu achei meio. E as conclusões que ele tira, achei meio absurdo, justamente porque ele colocou a pessoa que está digitando para digitar em um contexto que é totalmente real, assim, para alguém que sabe digitar. Eu fiquei sem entender por que ele põe ou. Porque quando a palavra aparece nesse ou Hum, escrever ou digitar, é. então antes da palavra aparecer, vai aparecer a instrução. Se é para a pessoa escrever, então vai aparecer assim, escreva. E aí vai aparecer a palavra, vai aparecer xícara. Aí a pessoa vai escrever. Se não aparecer, se aparecer digitar, então vai aparecer digitar e depois vai passar aparecer a palavra xícara. E aí Tá ela tem bom. que digitar. Tá. Então, tá certo. Então, aparece de forma aleatória. Ou Uhum, escrever ou digitar. uhum. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, mas a que eu normalmente eu acho mais interessante é o dado de EG. Mas faltou um dado comportamental também, né, pra gente ver a questão de memória. Sei lá, perguntar no final do teste quantas palavras os participantes lembravam Não de tinha. comparar, Isso é importante. porque ele depois ele vai associar, assim, uma discussão super válida, né? Ele vai associar a atividade em determinadas frequências com que a literatura já mostra que essas atividades indexam. Só que não. Então, por exemplo, ele vai falar que a atividade teta está associada com hipotálamo. Hipotálamo, memória. Só que a Uhum, gente não tem, de Hipocampo. fato, uma medida de memória aqui para saber uhum, se. Enfim. Porque uhum. senão a gente acaba ficando um pouco naquilo, né? Do que a gente falou semana passada, do intuitivo. Não, pra mim, assim, ele só faltou dizer que era pra botar a rodela de cebola no pé e dormir com ela. Com as conclusões que ele fazia. Porque ele dizendo, olha, a área tal foi ativada. E essa área indica melhor aprendizado. Logo, escrever melhor, aumenta o aprendizado. Eu achei que só faltou ele dizer assim, ó, banana cura câncer. Por quê? Porque banana tem isso, e isso é um fator protetor contra câncer. Logo, banana cura câncer. Eu fiquei assim, o tempo todo nesse artigo eu tava vendo umas conclusões assim pra mim. Nossa, eu achei Que muito difícil. Pois é, pois é. Ele faz. É uma discussão interessante, mas assim. Que nem, por exemplo, eu fiquei um pouco decepcionado no final, quando ele vai tentar explicar a relação entre uma coisa e outra, entre o escrever e memória. Porque dá a entender. Desculpa, aí eu já tô adiantando a discussão. é, Eu falo depois. Mas enfim, o que eu queria comentar aqui era só isso. Acho que faltou, no finalzinho, falar assim, falar para os participantes: fala para mim quantas palavras você lembra do teste. Uhum. Não tem. Ok, vamos desculpa, lá. Mas Lara, se pode fizesse continuar. esse teste de memória, ia ter que ser com palavras diferentes. Eu que entendi aí que aparece a mesma palavra, tanto para digitar quanto para escrever, só que em momentos aleatórios. Aí não ia servir esse teste, entendeu? Teria que ter uma lista Mas para cada, não? talvez ele não está dizendo qual é a distribuição, talvez seja o within, que aí você pega a tua palavra e a tua palavra é escrita e a minha palavra é digitada, entendeu? Entendi. Mas é a mesma palavra, só que um grupo vai pegar para Participante escrever. diferente. É, acho que pode ser isso, não tenho certeza. A Lara Ah, sabe a distribuição? Não, não é mencionado isso no texto. Tá. Não. não, se não for assim, porque realmente é que assim, se não for assim, na verdade, se a palavra aparece mais de uma vez, a atividade na outra vez pode estar reduzida, né? Porque você já escreveu Uhum. ou já digitou aquela palavra. Isso. Acho que é assim, sim. Acho que é o within. Espero que tenha sido within. Então, Tá. continua, Lara.
Isso mesmo, down prime. Então, aqui tem o task design, e eu vou falar sobre cada imagem depois, de forma mais detalhada. Então, era assim que ficava o teste para writing. A pessoa escrevia uma palavra, a mesma palavra, né? E aí ela dava um espaço, escrevia novamente a palavra, dava um espacinho no papel. No papel não, era numa tela. Dava um espaço, escrevia, e a mesma coisa para digitar. Digitava, dava um espaço, digitava de novo e dava um espaço. Então foram usados nesse EG de alta densidade 256 eletrodos. A inveja aí. Esse EG Recordings, ele não aparece depois essa imagem que eu estou dizendo. Não aparece depois para baixo. As outras imagens aparecem. Entendi. É, essa imagem aqui do EG Recordings, ela está Aham, aqui, mas depois ela não aparece, porque depois aparecem todas as imagens detalhadamente, de forma mais detalhada no texto. Essa imagem não aparece novamente. É, certo. eu acho que foi só um modo deles representarem que eles pegaram É. esses dados Ah, do EG, entendeu? Pelo menos eu fiquei tenho. com essa Isso, impressão. isso aqui é o EEG cru, né? Mas depois esses EEGs são somados e são trabalhados matematicamente, é por isso que ele não mostrou de novo, né? Uhum. É, então, tem as outras imagens de Network Measures, Functional Network e Functional Connectivity. Então, eu coloquei aqui essa imagem até que a Aniela me mostrou uma vez, porque como a gente vai falar de teta e alfa, eu achei interessante colocar essa imagem aqui, sobre que estão relacionadas. E aí, na primeira imagem, ai, gente, foi muito difícil entender isso. Mas na primeira imagem foram analisadas três áreas de interesse e, por isso, três bandas de latência diferentes. Então, se eu falar alguma coisa que não está completa, vocês falam, tá? Então, foram três bandas de latência analisadas aqui. Então, cada uma em um momento. E levando em consideração as tarefas de hand, é, escrita à mão e digitar. E do outro lado estão os permutation results, que esse permutation me perseguiu, meu Deus do céu. Me perseguiu, perguntei ao Pedro, perguntei a Maréia, perguntei a Aniela, perguntei a todo mundo sobre o permutation, e eu consegui entender mais ou menos, e é como se fosse peraí, permutation é como se fosse uma possibilidade de a- quantas vezes aquilo é possível ser feito. Eu acho que é isso, pelo que entendi de permutation. Eu lembro que teve um grupo que a gente fez com a Maré, a Diane, o pessoal de Python, e teve uma das partes do tutorial de Python que era ensinando a fazer esses testes de permutação. Pelo que eu entendi, é meio que eles vão fazendo essas combinações possíveis entre a banda de frequência e o tempo, então e os eletrodos. Então ele vai fazendo essas várias combinações até achar alguns grupos de combinações que acontecem mais, entendeu? Porque aí vai formando os grupos que são mais significativos, que são esses pontinhos vermelhos, que é um tipo de combinação que é mais frequente, entendeu? Dentre Uhum, esses vários tipos de combinações, mas é isso mesmo que se comentou. ok. Então, Mas tem a diferença, né? Que é mais linear, né? Que é interessante. A diferença entre handwriting e typewriting. Ah, sim. sim.
Então, como eu disse, eles pegaram é, três bandas de latência diferentes para analisar três áreas de interesse diferentes. Eles queriam. Deixa eu só ver aqui. Tá. Então, é, é possível a gente perceber que no, no handwriting, é, é porque tá parecendo. Deixa eu voltar. No handwriting, os padrões de conectividade são mais lineares do que nos de typewriting. E eles são mais ativos. Você consegue até ver ali, ó, por exemplo, à esquerda, nos gráficozinhos vermelhos, no retângulo de cima, nas três áreas, você vê que está mais escuro pro Eles são mais handwriting. vermelhos. Que Isso. meio que como se estivesse mais ativado nessa banda de frequência aí, que vai mais ou menos Uhum. de 0 a 20, que são as áreas que ele encontra maior conectividade, que é Aí a você alfa e o vê teta. que isso aqui do outro lado está aparecendo mais, né? Isso, que é a diferença entre os dois retângulos, da esquerda aparece à direita. Uhum. E aí você Isso. vê que Então, está mais escuro. Não, mas isso que você falou, que a parte de baixo, que está mais escuro, aí você vê que a parte que está mais marcada da diferença é também a parte de baixo. Isso, exato. Isso é o que você falou. Isso. é isso. Então, os três primeiros do lado left, esquerdo, do lado esquerdo, que correspondem à escrita à mão, eles estão mais vermelhos, mais escuros, porque eles estão mais ativados. E Uhum. os de baixo, que são os segundos de cada banda, é o segundo de cada banda, que representa o typewriting, eles estão mais claros, menos ativados. E do Agora, outro é lado, claro, né? Porque você tem todo um movimento para fazer, para escrever, tem a força que você tem que apertar, você vai lendo também, vai monitorando o que você vai escrevendo. e Você a sempre gente tem escreve que olhar, olhando. né? O outro negócio é só se apertar o botão, né? Então, é Aham. claro que conecta muito menos do que. Não, mas assim, conecta porque eles botaram a pessoa para apertar com o dedo só, né? Assim, Exatamente. eu tenho certeza que se você Ah, bota. É É, essa a minha crítica, entendeu? Porque a eu também pessoa que está pensei nisso. digitando, a pessoa que está hum. digitando, ela não está digitando de forma normal. Ela está com um dedo só, assim, ela está com a mão assim direita e um dedo só Só clicando com o nas indicador. teclas. Será que a preocupação foi que poderia digitar tão rápido que não daria tempo de gravar na latência que eles gostariam, os dados? Pode ser, mas não deixa de ser um problema, Não, entendeu? não, Para sim, concordo. comparação. Mas assim, é porque É, tem que ter, é porque realmente você está certo, isso é muito estranho. Então, assim, alguma explicação tem que ter para eles tomarem essa decisão, né? A Uhum. explicação é frontiers. A professora também tem a questão, por exemplo, em relação à escrita, né, que no trabalho, pelo que eu vi, né, que ela estava falando aí, ela era feita essa escrita, a escrita ela era feita numa tela, né, e aí tem essa discussão também desse handwriting que é feito tipo, no papel, a diferença entre o papel e uma tela, porque essa questão do processamento, né, tipo somato sensorial, né, motor, ele é mais, seria um pouco mais robusto, talvez por conta dessa questão de como que você tem, né, o atrito, aquele contato, tipo, você escrevendo também no papel, em comparação também com uma tela, no A caso, própria também é algo acepção, né? A a própria pensar. acepção do papel, É, né? sim, Muda sim, muito. sim, isso. sim, Aí é algo para pensar, assim. no artigo eles não colocam nenhuma diferença em relação a isso. Eles colocam como se escrever com uma digital pen na tela fosse a mesma coisa que escrever no papel. Eles não Mas a colocam gente nenhuma sabe que não diferença. é, né? Sim, A gente que já escreveu em tela, né, sabe que é diferente, que a sim, distopena ela corre de uma forma diferente e também
a parte da tua mão que fica na tela não é igual a quando fica no papel, que ela prende Aham. mais, é um pouquinho diferente. É, mas, evidentemente, tudo isso é mais complexo, até mesmo que você digitando com todos os dedos. Você não acha, não, Pedro? Que você acha que digitar com todos os dedos é igual a escrever? Eu acho que é diferente. O meu problema com esse artigo o viés que eles. Você vê na cara Uhum, dura, assim, na conclusão, que eles defendem que tem que escrever à mão uhum, e contra a digitação. Você percebe isso, assim, ao longo do artigo, que eles estão querendo defender essas Sim. coisas. Só que, assim, é a comparação, para mim, a comparação tá totalmente injusta, entendeu? Porque, por exemplo, só o fato da gente conseguir digitar com as duas mãos mostra que a gente tem um processamento dos dois lados do hemisfério para conseguir digitar. Que se você botasse na balança, se a gente for medir só a conectividade, eu imagino, eu tenho quase certeza que digitar ativa mais áreas. Justamente porque tem um processamento aqui que envolve os dois lados do hemisfério. uhum, uhum. Agora, deixa eu dar um dado de realidade para talvez justificar um pouco esse paper, que é o seguinte: eu não sei de que ano que ele é, mas É desse ano. há uns 5 anos atrás, teve uma lei na Suíça que as crianças entrariam na escola com um tablet. Elas não chegariam nunca a aprender a escrever no papel, elas já aprenderiam a escrever com tablet. Né? Então, como eles são próximos, ela, né, Noruega, né, essas, talvez, eu não tenho certeza se na Noruega era assim ou não, talvez isso seja uma vontade muito grande de mudar esse tipo de coisa que deve estar acontecendo lá, que para nós é muito esquisito, porque a gente está muito longe disso aqui, né? Acho que a gente não tem nenhum colégio que vá banir aqui a escrita no papel em prol da escrita na máquina. Né? Mas lá, por exemplo, eu sei, da Suíça eu tenho certeza. As crianças que estão entrando na escola, elas não estão escrevendo em papel, elas estão escrevendo em tablets. Né? Então, talvez seja uma coisa assim necessária, entendeu? Pelo momento, você tipo, dá uma forçada para mostrar que perde bastante. Né? É, agora, isso é muito interessante, né, o que você está falando, né, que tem que passar pelo corpo caloso, né, para mudar de lado, né, para a lateralidade poder, né, se fazer. Né? Exato. E o processamento é muito mais rápido, porque a gente digita muito mais rápido do que escreve. Então, assim, se você for ser justo na comparação que eles fazem, não é, não, Mas o peso não tem, né? O peso você só tem o peso na escrita. E antigamente as pessoas escreviam. A minha avó, por exemplo, que aprendeu a escrever na Itália, né? Não sei se o Brasil era assim, mas na Itália você tinha duas formas de pegar a caneta. Ou você pegava a caneta bem perpendicular ao papel, ou você baixava ela. Então, se você fosse escrever, por exemplo, uma coisa que tivesse um traço principal e um traço que é só você cortar o T tem aquele traço principal e tem um corte do T, que seria um traço secundário. Então, ela fazia com a caneta mais em pé o T e deitava a caneta para fazer uma coisa um pouco mais leve, para fazer o corte do T. Então, se você fosse olhar as coisas que ela escrevia, era uma coisa linda, porque tinha um certo relevo na caneta. Ela levantava, ela fazia um movimento diferente para escrever e fazia relevos para partes diferentes dos grafemas, sabe? Então, o peso era muito importante. Para a gente também o peso é importante, mas ela fazia essa diferença que complexificava, em termos de própria percepção, por exemplo, quanto do meu corpo que eu vou botar em cima da caneta, ou que eu vou tirar, ou que eu vou pesar o braço ali, né? Ela controlava muitas coisas. Talvez se a gente fosse fazer um teste com esse tipo de escrita e o typing,
a gente fosse achar que esse tipo de escrita até ativa mais coisa, porque é quase como um desenho, entendeu? Lembrava Sim. um desenho, né? Sim, Mas para isso professor, a e eu acho gente... Ah, interessante, né, isso, porque realmente quando a gente faz essa comparação, né, eu entendo o comentário que o Pedro, né, fez em relação à digitação, em comparação, né, utilizando só um dedo, mas, por exemplo, né, os estudos, alguns estudos mostram que, por exemplo, em relação à questão da retenção, né, de memória, o processo de codificação que a gente faz nesse processo de escrever, né, com a mão, né, ali o handwriting, a gente acaba tendo um controle maior relacionado a essa motricidade fina, né, em que a gente tem ativação de áreas como o giro fusiforme, o giro angular, que possuem essa relação, né, em relação a essa questão da própria retenção da memória, enquanto que o ato de digitar, mesmo que a gente digite com as duas mãos, a gente acaba tendo algo que é um pouco mais mecânico e automatizado e que existe um pouco menos de esforço cognitivo em relação ao fato do empenho que a gente acaba envolvendo, né, do desempenho daquela tarefa que é feito com o ato de escrever com a mão, sabe? Então, eu acho assim que, embora, né, tenha, mas pensar sobre isso também é interessante, né? Eu acho que justamente se ele tivesse pensado sobre isso, tivesse feito uma comparação com as duas mãos, talvez teria sido bem interessante, né, o paper, mais interessante do que ele é, né? Só que essas coisas que a gente está falando, a gente está supondo, porque na verdade, quando ele foi testar, ele testou com um dedo só, né? Então aí ficou prejudicado, né? Mas essas coisas que nós estamos falando, né, todas elas têm super a ver. A gente devia ter mandado um texto analisando, né, um review analisando esse artigo. Né? Aliás, a gente poderia fazer isso, porque se vocês falaram que é. Onde é que saiu isso? Na Frontiers. Então, se a Frontiers dá para mandar uma crítica, né? Talvez fosse Sim, é interessante. porque a bichinha já sofreu tantas críticas que eu acho que mais uma. Eu acho que desde aqueles artigos que saíram com as fotos de IA, o pessoal tá caindo em cima. Parece que vai até perder aqueles selos de É mesmo, é? fator de impacto, por conta desses problemas que eles estão tendo com revisão, dizendo que não, os artigos estão passando sem passar por revisão de fato. Que horror. É, Então, mas continua, Lara. pode falar. Pessoal, só acrescentando, né? Não sei se isso também, se vocês já falaram, né? Que eu perdi parte. Mas também tem um aspecto de manutenção de uma forma de arte, né? Cultural na escrita, que eu acho que combina um pouquinho com o que a Anne ela falou, né? Assim, no sentido de não só ser algo que É uma coisa crafted, né? Tem um é, craft é, aí, né? tem uma valorização nisso também, né? Assim, independentemente de ser o modo mais eficiente, etc., não, né? Assim, é uma arte, né? A escrita, Mas arte acho que o humana. valor que ele está falando aí, o que está se discutindo é um negócio de ativa ou não ativa. Eu acho que essa é a É, questão, sim, entendeu? É mais você é capaz de fazer uma ação dedicada. Então, a ação dedicada, ela quer dizer que você está prestando sim, mais atenção àquilo que você está fazendo, tudo isso. A ação é mais dedicada quando você está escrevendo, quando você isso. está. Não, eu entendi. Eu acho que é um pouco polêmico mesmo, porque realmente tem questões metodológicas ali, mas eu acho que, independentemente disso, Aham, tem esse outro lado. você pode pregar o valor da escrita, né, por ela só, né, assim. Não, eu concordo assim, Guto, Mas eu todo mundo fiquei coloca. pensando, Pode falar, Stia, desculpa. não, assim, no teclado é sempre o mesmo movimento que a gente faz, né? A gente não faz o desenho das letras. Na escrita à mão, a gente precisa fazer o contorno da letra para o negócio sair, né? Então, eu acho que isso também deve ter alguma influência.
Tem dois controles, que é o desenho e a pressão. O tempo todo, o desenho e a Isso. pressão que você tem, né? Quer dizer, Não tem Os meus até pra... estudos que mostram, que indicam a certo nível, né? Não define exatamente, mas a questões sobre personalidade, dependendo da pressão que a pessoa coloca na escrita. Uhum. Sim. Ó, tem um negócio incrível. Isso aí eu não Isso faço aconteceu ideia. com meu pai, eu posso dizer para vocês. Tem um efeito que pode acontecer depois de um AVC, a pessoa tem um AVC, que ela faz uma microescrita. Vocês já ouviram falar nisso? Ela começa a Ah, escrever sim, feito bem uma pequenininho, bem formiguinha. pequenininho. E se você pegar uma lupa e puser em cima, é a letra igualzinha da pessoa. Só que ela muda alguma coisa e ela fica com a capacidade que ela não tinha antes, né, de escrever micro, mas escrevia assim, você quase não consegue ver. Mas se você puser uma lente, Caramba. é a letra da pessoa. Isso eu vi acontecer isso com meu pai, por exemplo. Ele começou a Mas escrever. qual é a explicação, então, Aniela, depois dessa microescrita ou depois AVC? É, um, é uma lesão no hemisfério esquerdo. É uma E lesão no pega o hemisfério fusiforme esquerdo que também. acontece isso, que pode acontecer isso. Então, tem uma das possibilidades de afasia, né? Uma das possibilidades é ela vir junto com essa microescrita. Mas é engraçado que é um negócio que muda justamente muda o teu controle, mas deixa mais controlado, porque não é que você está escrevendo uma coisa que não tem sentido, é uma coisa que tem todas as características da sua escrita anterior, só que você é capaz de fazer isso mínimo. Estranho mesmo, mas é verdade. Existe isso. Então, é um troço que tem uma habilidade ali em volta, e, e essa habilidade pode mudar se você tiver, por exemplo, uma lesão. Eu eu estava lendo o texto e eu estava percebendo sobre como eu escrevo, porque o texto fala o tempo todo sobre escrita na tela, né? E como a gente está falando de pressão também, eu tenho Ah, diversos colegas que escrevem, usam tela, né, o tempo todo em sala de aula. E eu já tentei, eu não consigo. Eu só levo meus cadernos e caneta e só escrevo. Por quê? Também tem muita essa questão da pressão. Desde criança, a minha escrita, ela é muito funda. É assim, ela é tão funda que a gente consegue perceber na folha de trás o que está... Como se fosse quase aham, braille, porque é muito funda. Eu escrevo com muita pressão. Escrevo muito forte. E aí as folhas atrás, do outro lado, fica toda marcada também. E aí eu já tentei usar essa caneta digital e para mim não serve, até mesmo, por exemplo, quando a gente vai assinar alguma coisa hoje em dia, como identidade, que agora é aham, aquele digital. Nossa, eu me sinto completamente desconfortável, porque eu não posso usar a força que eu uso nos meus cadernos, aham, como eu escrevo aham. normalmente. Então, tem essa questão também, de que a ativação é diferente quando a gente escreve em papel e quando a gente vai usar uma tela, né, uma caneta digital para escrever. E vocês têm a sensação, eu não sei se isso já foi discutido, porque hoje eu acabei chegando muito atrasada na reunião, mas que comigo pelo menos é assim, se eu estiver estudando e eu estudar escrevendo, fica gravado na minha memória de uma forma muito mais longa, assim, muito mais Sim, impactante. Se eu for estudar o mesmo conteúdo, mas digitando, fazendo resumos no Word, por exemplo, parece que assim no dia seguinte é como se eu não tivesse já estudado nada. sumiu. Aham, eu percebo isso. Aquele livro de neurociência e aprendizagem que fala, eu não sei se o Ivan Esquerdo fala isso também, ou Pedro, sobre as memórias elas serem formadas com mais força quando tem mais ligação com mais sentidos. Será que aí então Isso é verdade. então de repente, eu não sei se é muito far-fetched pensar que de repente essa memória a gente forma uma memória melhor pelo porque além da representação visual da palavra do que a gente escreve, tem também os movimentos específicos que a gente associa com a escrita da letra. Então é mais uma Pode informação. ser. Ah, Eu só acho assim que no grand scheme of things,
a grande esquema das coisas, eu acho que importa muito pouco. Eu acho que a gente tem mais um. Eu acho que a gente tem um bias de a gente foi alfabetizado assim. E Eu acho também que é acho. mais legal. O meu Muito problema difícil, é, muito difícil se livrar disso, né? a minha defesa da escrita é mais assim, pelo que a Maria falou, que eu acho que é um excelente argumento de valorização cultural, mas também porque tela faz mal. Tela faz mal pro olho. Uhum. Então, esse é o meu argumento. Agora, a questão de ser diferente, eu acho que vai ser, porque, por exemplo, a gente pode pensar em várias coisas que a digitação melhora. Por exemplo, o controle fino dos dedos, que a escrita à mão só pega dois, a digitação pega 10 ao mesmo tempo. Você consegue digitar usando os 10 dedos. Mas não precisa, Pedro. Esse que eu acho que é a questão, né? Teclar você consegue fazer de qualquer jeito. Você Não, mas a consegue gente não teclar. faz de qualquer jeito. Mas eu teclo com 3 dedos, por exemplo. Teclo muito bem, obrigado. Agora Mas você. escrever, não. Se você não tem o controle motora Fino. certa, né? Assim, fina, você não consegue. Então, eu acho que eu não sei se é exatamente a mesma coisa. Porque eu Eu, acho que ela é mais acessível, né? Assim, não sei, nesse sentido, enquanto controle motora. eu não sei. Eu diria que, por exemplo, digitação, você consegue ter um controle maior da velocidade. Vocês conseguem dizer várias coisas, por exemplo, a favor de comportamentos específicos de escrever à mão, que você também pode pensar em comportamentos específicos de digitar. Mas agora dizer se um é melhor, se o outro é pior, Não, não, teria que ver. eu concordo plenamente que a gente não é a melhor fonte, né, de informação. Mas eu vejo, por exemplo, os meus filhos, que são não totalmente digitais, mas bem mais digitais do que eu, eles não teclam que nem secretária, não, digamos assim, eles não usam, né, toda. Então, não sei, eu acho que eu sinto que é um tipo de variação muito maior, né, assim, de tipo de habilidade motora que você precisa ter para, né, teclar, do que, por exemplo, para escrever, né, assim. Mas uma coisa que eu também pensei, mas eu também não sei se vocês já falaram, mesma história que Estê, né? Que uma coisa que eu acho que, por exemplo, a montagem de modelos mentais, né? Como mapas mentais, para você estudar, por exemplo, seja você usar organização espacial para organizar ideias, né? Assim, que geralmente você, por exemplo, você pode fazer num quadro, você pode fazer também no digital, né? E eu acho que isso realmente tem a ver com o que o Pedro fala, quer dizer, a gente é enviesado porque a gente não nasceu, né? Digamos assim, nesse mundo digital. Mas eu acho que um risco é que o digital é algo que é mais dado, né, para você. Não é você que cria, você se encaixa em algum molde assim, tal programa oferece tal recurso. Não sei se isso de alguma forma pode impactar, por exemplo, a organização de ideias, coisas assim, né? Eu também me perguntei se isso é cultural. Eu concordo, Pedro. Só que aí a gente, para saber de fato, teria que, sei lá, fazer uma coisa meio antiética. Se ela pega essas crianças aqui, essas aqui não vão aprender a escrever, vai ser tudo no digitando. Essas aqui vão digitar. É só esperar para ver daqui. É na Noruega ou na Suíça, Daniela? Espera daqui a 10 anos a gente vê e Suíça, compara. Suíça. A gente analisa na Mas na Suíça. Suíça não foi justamente que eles reverteram essa decisão? Você outro dia falou, eu não sei se fizeram ou não, mas se eles Acho que não foi reverteram, eu que falei, mas eu li sobre isso. É. mas eles estavam, há uns 5 anos, eles tinham instituído exatamente isso, que eles não que a criança entrava na pré-escola, na classe de alfabetização, levando um tablet junto, não tinha papel e caneta. Né? Agora, eu peguei uma coisa aqui, porque eu vi que, coincidentemente, nesse ano, tem uns 4 ou 5 papers exatamente assim, eu não sei se são melhores organizados do que esse ou não, mas falando que tem mais ativação escrevendo do que typing. Aí, aí tem aqui, por quê? Por quê? Your fingers have to do something different to produce a recognizable letter.
Aí depois fala, that's not true for typing. To type, tap, your fingers don't have to trace out the form of the letters. They just make three relatively simple and uniform movements. In comparison, it takes a lot more brain power as well as crosstalk between brain areas to write than type. Então, é assim, o oposto do que a gente estava pensando, segundo esse. Aí eles. É porque essa parte aí, essa entrevista, são dos autores do artigo aqui. Desse mesmo? É, ó, Vandermeer, né? Não é o pessoal daqui? Olha lá, Vandermeer, não é ela? Não é a Ah, pessoa? meu Deus, é do mesmo. Eu estava querendo procurar outro. Ah, tô falando, esse pessoal, ele tá querendo vender o peixe dele, da escrita à Muito mão. bem, muito bem. Então não vale. Mas, Pedro, sobre o que você falou da velocidade, eu acho que realmente quando a gente digita, há um controle maior da velocidade do que quando a gente escreve. Porém, muitas vezes quando a gente vai digitar, eu também acho isso que a Aniela acabou de ler. Quando a gente vai desenhar a palavra, né? A gente tem um reconhecimento daquela letra. Mas quando a gente vai digitar, muitas vezes a gente não tem o reconhecimento da letra. A gente tem porque já está. Mas a gente vai pelo layout do teclado. Então a gente já sabe onde está o P, a gente sabe onde está o D, mais ou menos, a gente vai ali pela posição da letra. Obviamente que a gente já sabe qual é a letra, mas acho que quando a gente type, quando a gente digita, a gente vai muito pela posição do teclado e, consequentemente, pela velocidade, porque é mais rápido digitar do que escrever. Mas quando a gente escreve, a gente faz um reconhecimento de cada letra. Eu não discordo, entendeu? Eu acho que o meu ponto é mais esse trade-off que a gente faz, entendeu? Eu acho que, Uhum. assim, muda de um para o outro, só que eu acho que não prejudica, no sentido que o pessoal coloca nesse artigo, como disse, prejudicar. Eu acho que é diferente, assim, porque ele serve a propósitos diferentes, assim. Se, por exemplo, você consegue mais. Colocar mais informações em um texto, por exemplo, digitando. Eu acho que são só modos Uhum. diferentes de coisar, de coisar, Uhum. de, de colocar uma informação em algum lugar. Mas agora, para uma criança, obviamente, tem efeitos muito diferentes para quem está Uhum. aprendendo. Agora, para adulto, depois Você que você vê aprende. Você vê pela conclusão, você vê pela conclusão que eles não estão dizendo isso que eu esperava encontrar isso nesse artigo, e não encontrei. Eles não dão uma explicação do porquê que tem algo intrínseco à escrita na mão que faz com que a gente aprenda melhor. Na verdade, ele associa, digamos assim, a questões mais secundárias, digamos assim. Não é exatamente a escrita, mas é porque quando você escreve, você tem que prestar mais atenção. Então, não é exatamente, a questão não é exatamente algo da escrita com a mão. São circunstâncias que envolvem você escrever com a mão. Então você pode muito bem botar as crianças só para digitar e compensar isso com alguma outra estratégia de memorização, sei lá, para poder ter os benefícios de você, os benefícios, por exemplo, quando você Essa está falando de digitação. memorização é controle. Não sei se é controle. Eu acho que é mais controle do que de memorização. Porque a questão é que quando você está escrevendo, o tempo todo você está controlando, porque se você deixar de controlar, como é pequenininho, a gente escreve garrancho. Vai escrever, por exemplo, com os olhos fechados. Você vai ter problema de escrever com os olhos fechados, porque você não vai escrever normal como você escreve, não. Então, é um negócio que exige que você fique vendo para onde é que está indo o motor. Então, tem uma coisa de controle, de atenção Sim, ali. mas é o que não, sim, mas é o que ele fala, que a escrita obriga você a destinar mais atenção. Eu falo memorização, Isso. só que assim, mesmo assim, a questão então não pode ter a digitação e criar alguma outra estratégia para você direcionar, ter manutenção de atenção. Então, assim, não é exatamente que é a escrita com a mão, que é algo que está no nosso DNA que faz a gente aprender, sei lá, enfim. Eu não sei se deu para entender onde eu quero chegar, mas a,
Porque, assim, me faltou um pouco isso. E aí eu vi a explicação deles, assim, que é bem isso. É mais uma circunstância que envolve você escrever. A questão é que realmente isso foi um confound. Espera só um momentinho. Oi. Desculpa que o cara ligou uma serra aqui, tive que pedir para ele desligar. Estava muito forte. O que a gente estava falando exatamente? Alguma coisa do compound que eu acho que você ia falar. Do quê? Compound. Que existe um tipo de compound, acho que foi a última Confound. frase que você falou. Confound. Ah, sim. Pois é, que o cara ele não deixou a pessoa type do jeito que ela queria type. Ele limitou a um dedo, né? Então isso realmente deixou com problema o estudo, que a gente fica assim, sem saber se o resultado é correto ou não por causa disso. Uma coisa que atrapalhou ele. Sim, também achei isso. Mas continua, você ainda tem mais, não tem? Tem. Vamos lá. Tá. Então, na próxima imagem, ele demonstra que eles, né? Dos Uhum. 32 clusters analisados, há 16 conexões significativas para escrever comparadas ao digitar. Então, a gente consegue perceber que nessa região aqui, mais do meio, mais central, né? Há mais espalhamento de conectividade ao escrever. Tem os pontos que estão mais vermelhos, mais escuros. Uhum. Só que eu não lembro. é, Eu acho que a gente falou disso aqui, Aniela, sobre esse meio aqui, essa linha no meio, que está separada. Eu não estou mais me lembrando, já faz É, um eu, tempinho. eu também não lembro exatamente. Tá. Peraí, eu me perdi. O que foi, Lara? Essa linha Desculpe. aqui, ó. Na verdade, não é uma linha, né? Que está em branco mesmo, separando. Eu não tô vendo. Que linha? Eu acho que é um. Não, é Esse esse Ah, na espaço. espalhamento. diagonal? Essa diagonal tem Isso. uma. O que exatamente quer dizer? Eu não sei se são os É, hemisférios. Não sei. é tipo, sabe naquela. Eu não sei se vocês lembram, teve um artigo que eu apresentei que falava de matrizes, que no meio sempre ficava um valor zero, porque ele comparando as duas coisas. Em cima e embaixo fica. Por exemplo, você compara A, B, C, D, aí em cima fica A, B, C, D. Você Aí repete a no mesma meio, coisa. no Ele meio fica se. meio que A e A, e não muda nada. Aham, Aí eu acho que é por Ah, isso, aham. sim. porque Por no isso, sim. fim o meio não dá nenhum resultado. O que dá resultado são Aham. esses outros elementos aí. Nesse texto eu não consegui identificar. Não tem essa explicação sobre o que é esse meio. Ok, pode passar? Sim. Ah, e aqui foi permutation. Esse realmente foi só misericórdia. Porque é basicamente aquilo que o Pedro falou mesmo, né? São as diversas possibilidades de, de fazer combinações, né? E eu achei essa parte bem complexa. Você sabe o que é esse PM, BR, CR, BR? Você sabe isso? Ai, eu vi no texto, eu não vou saber de cabeça, eu fui vendo
Lá no texto tem a descrição. São áreas do cérebro. Sim. São? Se você... Lara, você poderia voltar um? Mas que áreas são essas que Ó, começam com aqui, D? ó. Ah, e lá no texto fala. Ah, é, Deixa tá eu ver. certo. Tá certo. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso é nome de eletrodo, que tá em uma área. Porque como são 256 eletrodos, Central right, central left, é isso mesmo. Central Isso. right, central left, temporal right, esse A daí já não sei o que poderia ser. Temporal, anterior right, então, pode ser alguma coisa nesse temporal, sentido. anterior left, Isso. Acho que frontal right, frontal left, Deixa eu ver. exato, são os nomes dos eletrodos parietal associados às left, áreas. parietal right, é isso mesmo. É o nome dos É. eletrodos. Inclusive, bem confusa, porque PM eu pensei premotor, mas deve ser a posterior mid, né? É Isso. midline. Um Uhum. pouco confuso mesmo. Eu vi a imagem e fui vendo no texto, tá tudo descrito lá, mas perguntando assim eu não vou saber. Mas no Então texto eles anda falam mais o um que para a é o gente que. ver aqueles outros de novo. Agora a gente vai entender melhor. Então, ele está pegando, ele está juntando a atividade o que é o P mesmo? Esqueci. Posterior mid, Posterior. posterior. Line? Não, posterior mid. Só não sei o que é BR. O que é que seria BR? Brasil, não. Eu acho. Alguma coisa right. O que é BR? Mas é igual a EG, né, gente? Quando o EG, os É, eletrodos, eles é não um têm os EG. nomes das É áreas. EG, Então, Maia. Sim. ele está fazendo uma É. soma aqui desse cluster. Ele está pegando o ROI, isso aqui é ROI, Isso. né? E tá vendo quais são os que são mais ativos, né? E aí a gente consegue ver aí que tem alguns mais ativos, mas ele deveria ter marcado esse cluster do lado de lá para a gente poder acompanhar, não marcou. Então, P não seria parietal em vez de posterior? B é parietal, a questão é o que é B? B é o quê? Brain right. Não sei. Lara, acho que tem no Será que é anterior. broca? Eu tô tentando ver aqui nesse aqui? Aí eu Peraí, não deixa eu ver tem se B, tem é? esse. Não tem B Não, nenhum aí. não, esse aqui não. Ah, não, tem um. Tá. Aqui também não. O que é B eu não sei. Vou dar uma olhada no artigo para ver se a gente descobre. É. Aí segue. Eu não tô realmente achando o que é bem. E aí, por último, a imagem dos network measures. E aí eu coloquei de forma resumida, a definição de que é hub, que são os conectores maiores centrais na distribuição de força, os nodes, que servem para conectar, então são conectores simples, e o edge, que estão nas pontas e não têm conectividade. É isso mesmo? Quando porque o Edge ele não conecta nada mais, é onde termina a Uhum. conexão. E o Hub, que é aquele mais central, ele se liga a tudo. Então ele Distribui, né? tem mais força porque ele distribui tudo. E aí ele está mostrando que o vermelho está mais conectado do que o azul. O azul é o que exatamente? A gente tem vermelho sólido, vermelho dotted, depois tem azul com dois tipos de dots, tá vendo? Isso a gente precisa saber o que é. É o valor de P. Está associado ao É o valor valor de de P. P, né? Tá. Quanto menor é, mais forte é a linha. Tá. Então a gente E aí o azul é teta, parece, se não me engano, são conexões teta, na banda teta, e o O vermelho é vermelho é alfa. alfa. alfa, tá. Isso.
Então tem um alfa bem forte, né? Mas só que aí a gente não sabe se isso aí é a diferença, é a plotagem da diferença, Não, é a indo para o conexão, lado. a força da Não, conexão. mas de qual? Da escrita ou do. Da O escrita é a handwriting, escrita escrita. menos digitação. Então é a indiferença esse. Isso, é o que tem que Isso. na outra não Plotagem tem. da diferença. Mas indo para o lado da escrita, indo para o lado da escrita, né? A escrita é Isso. maior, né? Então o valor que eu tenho lá é a diferença em que a escrita é maior. Tem mais E aí a escrita conectividade, tem né? bem mais alfa do que a digitação. Especialmente alfa tem mais. É isso? Parece que sim. Aham. Anda Sim. mais. Sobre as imagens, acabou aqui. Uhum. E as conclusões ali? Os resultados atuais revelam. Deixa eu só. Os resultados atuais revelam conectividade elevada para escrever em comparação ao digitar, sugerindo que processos fundamentais cognitivos diferentes estão envolvidos em ambas as tarefas. Os padrões de conectividade θ-alfa encontrados no presente estudo podem indicar que diferentes redes neurais estão envolvidas nas tarefas de escrever e digitar, ao passo que a conectividade alfa corresponde à performance de memória de longo prazo. A conectividade θ parece estar relacionada à memória de trabalho e habilidade de aprender novas informações. A de apreender novas informações. A escrita requer controle motor fino nos dedos e isso força os estudantes a prestar atenção ao que eles estão fazendo. Digitar, por outro lado, requer movimentos mecânicos e repetitivos que trocam a concentração pela agilidade. O estudo revela que sempre que os movimentos da escrita estão envolvidos na estratégia de aprendizagem, mais o cérebro é estimulado, resultando na formação de mais conectividades de redes neurais, Parece que os movimentos de digitar não ativam essas redes de conectividade da mesma forma que a escrita ativa. O Pedro está injuriado. Eu fiquei indignado quando eu estava lendo essas conclusões. Porque, por exemplo, tem uma hora do artigo, uma hora, que eles falam que para crianças, isso, eles estendem para criança em algum momento essas Sim, conclusões. Só aham. que, só que esse estudo não foi feito com crianças, Eu, foi ta- feito é, com adultos. Eu fiquei tão indignado, eu terminei assim, batendo a mão na mesa, dizendo, não é possível. Pode falar, Lara, eu acho que eu eu interrompi. também achei a mesma coisa, porque eles falam que eles sugerem que as crianças devem sempre, né, nos primeiros anos de vida, escrever à mão, mas o teste não foi em momento nenhum feito com criança. Uhum. Pois é, exatamente. O experimento não tem nada a ver com criança. E Mas, poderia ter Pedro, sido, né? Seria interessante se sim, tivesse sido. eu achei enviesado o teste ser no digitar com um dedo só. Eu realmente achei enviesado. Mas, Pedro, você acha, porque você mencionou isso antes, você acha que a ativação de conectividade usando os dois dedos seria similar a handwriting ou ainda seria em nível abaixo? Eu acho que seria só diferente. Mas é assim, o ponto é Sim, que, tipo, quando você tem um fator duas mãos, quando você está digitando, porque assim, Maréia, mesmo que você use só dois dedos para digitar, você ainda usa duas mãos. Então, assim, você tem um fator, assim, biemisférico aí envolvido. Agora, um negócio, assim, que eu não sei se vocês aceitaram isso bem. Eu olhei assim e eu fiquei pensando que essas conclusões são estranhas. Como é que você me prova que o fato de ativar áreas diferentes quer dizer que isso vai melhorar o aprendizado? Qual é a relação de causalidade entre ativar mais uma área e aprender mais? Eu acho que não é isso, não. Eu acho que é o seguinte: eu acho que o que ele está querendo Mas falar. ele diz isso, ele fala isso no artigo, que é Mas melhor. aqui está falando aqui, por exemplo, a parte que ela tirou, ela está dizendo outra coisa, que um deles
requer movimento mecânico, movimento mecânico são rotinas de memória, né? E repetitivas, né? Uhum. Que é muito diferente desse tipo de concentração que você tem que fazer quando você está monitorando alguma coisa. Então, a monitoração faz você o tempo todo olhar, você tem um feedback, você vê o que você desenhou, e aí você volta e ajeita um pouco, né? O que você faz te dá um input de volta para você, que você que você pode mudar um pouco, né? Porque a letra é solta, né? Então o tempo todo você precisa de ter um ajuste fino dela e você presta atenção naquilo, né? É, então é um pouco diferente. Eu acho que o que ele está querendo falar isso é que você prestando mais atenção naquilo, que também isso não é uma coisa simples, não. Não é pelo fato que eu estou prestando atenção na minha forma de escrever que eu vou memorizar ou reter mais o conteúdo do que eu estou escrevendo. É esse é o ponto, Então, entendeu? Não Inclusive, necessariamente. poderia ser contrário, né? Que você libera mais recursos para outras coisas. Exato, ah, mas o viés, esse é o Mas, ponto. mas o Ele só. problema é que o estudo tem um viés que as pessoas testadas são alfabetizadas na escrita. Então, isso não quer dizer nada sobre desenvolvimento eventual de crianças, né? Porque, realmente. ou Exato. seja, isso deveria ter sido feito justamente com as crianças Sim. é, 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 que estão sendo alfabetizadas com typing, né? Porque aí você tem o mundo todo que não está sendo alfabetizado com typing, você pega o caso daquelas crianças que estão sendo Uhum. alfabetizadas com typing, não precisa Mas nem do até problema. isso, sabe, tem um certo viés. Porque eu vejo isso um pouco na escola dos meus filhos, por exemplo. Desculpa ser um pouco anedotal, mas eu acho que é relevante. Ainda é Porque melhor do que o eles, que Zé Arthur fez. porque eles estão fazendo muita coisa digital, né? Muita coisa mesmo. Ainda que tem muita coisa escrita também. Só que elas estão sendo ensinadas para pessoas que são da nossa geração, ou seja, né, que na verdade talvez não é, talvez a didática não tá muito bem adaptada para essa mudança, né? Ou seja, tem muitos fatores ali em jogo, que não é só o fator de você estar simplesmente digitando ou escrevendo, mas também como que é toda a didática daquilo, tal. Eu vejo, por exemplo, muito desencontro porque os professores estão querendo, por exemplo, alguns professores estão querendo insistir em anotação manual, só que essa anotação manual, ela se fica assim periférica, porque tem uma organização de todo o conteúdo. Tá vendo? Tipo assim, não tem um entendimento bom do que é esse processo. Então, eu acho que isso também afeta muito, né? Tipo, tudo válido que a gente pode dizer, né, sobre esse processo de digitação, né? É muito complexo, né? E a sensação que eu fico é que as pessoas que fazem essas pesquisas, elas querem que a escrita à mão seja melhor, assim. Até o modo de escrever muda um pouco, assim. A pessoa sempre Isso, querendo ou não adjetivos querendo, elas não bons. fizeram o que elas tinham que fazer para saber realmente se é melhor ou não, né? Elas não conseguiram um nível de isenção para poder ver com clareza, né, se é melhor ou não. Sim, até porque o título do artigo é In the Classroom. E assim, não foi feito com crianças, né? Aham. Eram propostas para uma sala de aula, e como seria o desenvolvimento de aprendizagem numa sala de aula. E não Uhum. foi feito com crianças. Realmente não fechou a conta. Uhum. Uhum. Mas eu gostei de pensar sobre essas coisas, achei interessante. Sim, 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 a preocupação também foi essa. e tem que começar em algum lugar, né? Também é muito fácil a gente desconstruir, mas alguém começou. Uhum. Agora vai começar, acho que vai começar a ter mais coisas sobre isso, né?
Se alguém se interessar em fazer alguma coisa melhor do que isso, acho que está aberto aí. Criticar é fácil, né? Eu vou até me calar aqui. Não, a sua crítica foi muito pertinente mesmo. Sim. Ok. Mais perguntas, Então, Agora, não, agora uma coisa relevante ainda para contexto brasileiro, que eu não sei se isso já passou aqui, né? Você já falaram, né, que é muito difícil aplicar a contexto brasileiro, né? Mas o contexto brasileiro não é muito condizente, pelo menos com teclado, né? É mais assim, interação com métodos de touch, né? Assim, que já são diferentes também, né? Outra realidade também. Eu só deveria fazer pesquisa nisso também. Silêncio. Zara, a gente te agradece muito de você ter pego um paper difícil de ler, complicado, metodologicamente, você enfrentou aí e foi ótimo. A gente te agradece muito. Também Muito isso. obrigada. Obrigada, gente. Ok. Então, um beijo para vocês. Não está a Isadora que eu precisava falar, não está aqui. Tá bom. Depois eu falo. O Pedro está Daniela, falando espera, por quê? Ou está falando tchau? Não Não, consigo tava dando interpretar. tchau. Daniela, pode ficar 5 minutinhos Daniela, comigo, por favor? Fico. Não sei quem Tchau, Tá está bom. gente. falando o nome do Fico. Sou eu, Renata. Ah, tá bom. Tá bom, 5 minutinhos Tchau, rapidinho. gente. Beijo. Um beijo. Tchau.